Olá, meu nome é Eric Gonçalves, sou diretor-geral da ISB, Improved Solutions Brasil, filial da Inoxpa na região. Hoje nós vamos falar sobre válvulas borboleta e um pouco sobre válvulas esfera também. Sanitárias. Primeira coisa, sanitário. O que é um universo sanitário? Muita gente liga para a gente pedindo equipamento para saneamento. Saneamento é diferente de sanitário. O mercado sanitário são para a indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, que necessitam de produtos que não contaminem o produto produzido pelos nossos clientes, normalmente em aço inox 304 ou 316, e vedações em EPDM, Viton ou silicone, que são os mais aplicados nesse tipo de indústria. Aplicação de válvulas borboleta. A válvula borboleta é a mais aplicada nesse tipo de mercado. Por volta de 60% das válvulas cosméticos, alimentícios e farmacêuticos são dessa tecnologia. Elas podem ser manuais, como a que eu estou segurando aqui em minha mão, que necessita do apoio de um operador para fazer o acionamento dela, ou atuadas. Atuadas podem ser simplesmente com um atuador pneumático ou elétrico. Existe essa possibilidade também, que não está nessa composição que nós fizemos. E o atuador ele pode ter um cabeçote de controle que facilita a visualização, se ela está aberta ou está fechada, se tem algum problema na válvula. Essa parte superior fica iluminada, existe um LED interno com várias cores diferentes para determinadas situações da válvula, aberta, fechada, com um problema ou com alguma especificidade que a gente programar na automação. E nele entra ar comprimido e um sinal elétrico. Mas também pode trabalhar só com o atuador pneumático com uma entrada de ar comprimido direto no atuador, que pode ser retorno por mola ou duplação. São duas configurações diferentes. Por que eu estou falando de válvula esfera também ao mesmo tempo? A válvula borboleta, como eu falei, é a mais comum. Por quê? Porque ela é a mais econômica dentre as variadas tecnologias e todas as peças em contato com o produto são de fácil acesso. Isso facilita a limpeza, que a gente chama de equipamento cipável ou amigável ao CIP, amigável à limpeza. E a válvula esfera um pouco menos. O corpo da válvula esfera e a própria esfera tem uma passagem interna ali que, mesmo que haja uma proteção nessa área, é mais difícil de fazer essa limpeza. Mas, por que a utilização de válvula esfera? Depende do produto que tenha uma viscosidade um pouco maior, ou se você precisa da passagem plena em algum aspecto para aplicação de um outro produto que nós vendemos também, chamado PIG, que é uma esfera elastomérica que impulsiona mecanicamente o produto por dentro da tubulação e da válvula. A gente precisaria da passagem plena por conta disso. A válvula borboleta sempre vai ter essa peça no meio da tubulação, que é a própria borboleta. Então, se viesse uma esfera nesse sentido, ela ficaria presa dentro da válvula, ou na entrada da válvula. Então, por isso, são as duas válvulas mais comumente aplicadas. A esfera também pode ter o mesmo tipo de automação, controle pneumático, que a borboleta. Falando um pouco mais de aplicações, produtos alimentícios, por exemplo, no mercado lácteo, iogurte, leite, doce de leite, derivados diversos. Para o mercado cosmético, detergentes ou dermocosmético, creme dental, diversos tipos de produtos diferentes podem ser produzidos com a utilização desse tipo de válvula que a gente está comentando aqui. Seleção, ponto mais importante, verificação de compatibilidade química. A gente precisa saber exatamente quais são os produtos que vão ser transferidos pelas válvulas, para a gente identificar primeiro se o material do corpo da válvula é compatível. Aço inox 304 ou 316 são as duas opções que a gente tem. L, 304L e 316L. Tem uma pureza um pouco maior na sua constituição. E as vedações, o que é mais aplicado para determinadas vedações. Por exemplo, óleos em geral não são muito amigos do EPDM, que é o elastômero mais comum. Por quê? Depois da primeira manutenção, ele tende a inchar e você não conseguir utilizar a mesma peça. O Viton é o mais aplicado em geral para produtos oleosos. E a parte da dimensão da tubulação também. Você precisa fazer um dimensionamento da sua tubulação de forma que tenha a menor perda de carga possível, gere a menor pressão necessária para o bombeamento, com a utilização tanto das válvulas quanto de todos os acessórios hidráulicos. Então, uma válvula borboleta, por exemplo, gera uma perda de carga muito maior. Produto muito viscoso, ele vai ter mais dificuldade para passar numa válvula borboleta do que numa válvula esfera. Isso não é basicamente a
a seleção da válvula em si, todo o dimensionamento hidráulico que precisa ser composto. Mas a perda de carga que uma válvula borboleta gera é muito maior que uma válvula esfera. E a perda de carga que uma válvula ou que uma tubulação de 1 polegada gera é muito maior de uma tubulação de 2 polegadas. Isso precisa ser feito. Existem projetistas, nós temos na nossa estrutura também, podemos dar esse suporte, prestar essa consultoria, mas precisa ser bem dimensionado a estrutura hidráulica do processo para viabilizar um bom e eficiente bombeamento, transferência do produto. Com relação aos diferentes tipos de construção das válvulas borboleta. Válvula borboleta convencional, que é o que estava na minha mão até agora. Essa é uma versão com ponta para solda, é aplicada muitas vezes dessa forma mesmo. O montador, né, que for responsável pela tubulação, solda a tubulação de um lado, solda a tubulação do outro. Mas ela pode também vir com outros tipos de conexão já soldadas nela. Aqui não tem nenhuma versão da borboleta, mas a esfera já tem uma conexão diferente. Isso daqui é uma conexão triclamp, já foi soldada na base de uma ponta para solda. Então esse é um tipo de conexão chamado triclamp. O montador monta a tubulação, solda um outro triclamp aqui para fazer a montagem. Mas pode ser SMS, DIN, todos os tipos possíveis de conexões sanitárias a serem aplicados em todas as nossas válvulas aqui. Essa é a válvula convencional com uma manopla, mais uma opção de válvula convencional ponta para solda, e essa é a montagem possível automatizada. Válvula, suporte para atuador, suporte para cabeçote de controle e cabeçote de controle. Todas podem ter essa configuração. Existe a opção também de suporte para atuador horizontal. Nós não fabricamos atuadores horizontais, mas temos parceria inclusive com fabricantes que estandarizaram as nossas válvulas para aplicação dos seus projetos. Variação das válvulas. Essa daqui é uma opção da Inoxpa bastante interessante para conjuntos que possuem muitas válvulas na mesma estrutura. A gente chama de válvula sanduíche. Existe a ponta para solda, de um lado e do outro, e esses parafusos que prendem o corpo da válvula. Se extrair todos esses parafusos, você consegue puxar para uma manutenção essa válvula. Então você troca o elastômero dela e volta à posição que estava. É a construção mais compacta possível. Se você instalar outras conexões aqui, a tendência é ficar um pouco mais comprida. Então, fabricantes de máquinas, por exemplo, utilizam bastante e compram muitas dessas válvulas nossas para deixar o mais compacto possível o skid, o sistema que ele produz. Uma outra opção, uma derivação, na verdade, da válvula borboleta, é a válvula borboleta dupla. Essa é a exclusividade da Inoxpa. Então, internamente nesse corpo existe uma borboleta desse lado e outra borboleta desse lado. No meio, pontos para dreno e alimentação de SIP, de processo de limpeza. Por quê? Você, imaginando uma aplicação chave, né? É uma válvula de entrada de SIP num processo alimentício. De um lado está produzindo. Enquanto está produzindo, eu não posso nunca entrar a solução de limpeza. Se eu tiver uma válvula borboleta convencional, eu vou depender da vedação entre a borboleta e o corpo. Feito bem a manutenção, então ela tende a não falhar, principalmente se utilizar válvulas de qualidade como a da Inoxpa. Mas você depende da vedação. Com duas vedações, ainda mais com o ponto de drenagem, você vai garantir que não vai haver contaminação, porque se houver algum vazamento de um lado ou do outro, você vai conseguir identificar aqui no dreno. É o exemplo bem comum no mercado, que é a contaminação com soda cáustica em determinado derivado lácteo que aconteceu há algum tempo, uma grande empresa multinacional. Muito provavelmente o motivo dessa contaminação foi uma falha na vedação da válvula, ou falha na aplicação da válvula. Então, uma válvula dessa para a entrada de SIP eliminaria esse risco de contaminação. Então, é cada vez mais aplicado esse tipo de válvula no nosso mercado. Opção para ela, a gente vai falar em outros vídeos, que são válvulas de assento, mix-proof, que nós chamamos, mas são válvulas mais caras. E quando você não precisa de mais de só tem uma entrada e uma saída, essa é a opção mais econômica e segura possível. Se gostaram, sigam-nos no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, para a gente continuar esse trabalho instrutivo para o mercado industrial brasileiro. Obrigado.